Há 20 anos atrás nascia o projeto Aviva Leste, uma reunião entre pastores para definir como seria a vigília, algo que aconteceu e de repente estávamos de fato com a vigília Aviva Leste decretada. A vigília Aviva Leste estava prestes a dar o seu primeiro passo. Isso foi no ano ali em meados de 2005 e esses pastores, nada mais nada menos que o pastor Djani, o pastor Jean Nascimento e o pastor Eduardo Silva. Qual é o segredo por trás de uma vigília que ela consegue romper o seu nome? A Aviva Leste é muito mais que uma vigília, é um nome que se tornou uma marca. Para saber como isso aconteceu e como isso foi possível, eu estou aqui com um dos diretores, um dos presidentes do projeto, não vou nem chamar de vigília, o projeto Aviva Leste, meu querido amigo pastor Jean Nascimento. Pastor Jean, conta para nossa audiência como foi os desafios iniciais de você criar o Aviva Leste e entrar para o Aviva Leste juntamente com o pastor Edivaldo, o pastor Edivaldo, de onde eu tirei Edivaldo? Sou eu. A ele. Pode só manter o enquadramento aí que na edição continua daí. Pastor Jean, como foi você startar a vigília Aviva Leste junto com o pastor Eduardo e junto com o pastor Djani? Desafio. Porque tinha um descrédito na gente, porque era um desafio muito grande nós assumirmos uma vigília que já existia, já tinha acontecido a primeira edição, por uma obra de que Deus quis que acontecesse. Os antigos diretores não deram seguimento, o pastor Eduardo chamou para si a responsabilidade e nos convidou para fazer parte disso. Montou uma nova equipe. Montou uma nova equipe. Ainda não era uma diretoria formada. Eram legal. 4 amigos, crentes, penteca. E com gás para fazer vigília. Que queria fazer o diabo raspar o chifre no chão e se arrepender. Então ele falou assim, vamos chamar os caras que vão fazer o negócio acontecer. Então eu me senti desafiado com isso. E eu amo desafio. Legal. Eu falei, tô junto contigo, é para fazer acontecer, nós vamos fazer acontecer. Então tinha um descrédito que algumas pessoas olhavam e falavam assim, esses caras não vão longe. As pessoas não davam muito crédito na vigília. Mas isso não vai acontecer. Então esse desafio veio pra gente, eu olhei pro pastor Eduardo e falei assim, pode contar comigo, a gente vai fazer isso acontecer. Tomaram a decisão e fizeram acontecer. Tomamos a decisão, porque já tinha dado o start, tinha que acontecer de alguma forma. Os antigos diretores não queriam, não realizaram. O pastor Eduardo chamou para si e ele falou, sozinho eu não vou, eu vou chamar alguém que vai encabeçar isso daí. Sim. Eu falei, tô dentro. O pastor Djani falou assim, vamos embora. O pastor Daniel Clemente falou, tamo junto, vamos unir força e vamos fazer isso aí acontecer para que a vigília aconteça e seja um projeto interdenominacional que vai abranger todas as igrejas em um único lugar. Sim. Então, na época, era só vigília. A primeira, a segunda, a terceira, depois da terceira em diante, tornou-se um projeto Aviva Leste. Sim. Esse foi o grande desafio. Eu penso assim, que todo projeto, né, a gente usa muito isso no mundo do business, mas eu acredito que isso é no geral. Todo projeto tem as características respectivas dos seus líderes, de quem está na frente. E quando a gente fala de Aviva Leste, fica aquela questão, aquela dúvida. Como vocês conseguiram implementar a visão, a mente de cada um dos líderes do Aviva Leste no projeto, para ele, nesse período de 20 anos, se tornar mais do que uma vigília, ele se tornar uma marca? Como foi esse caminho? Foi tudo pela unidade. Legal. O que a gente tem eu costumo dizer que de primórdio é a unidade. A gente é muito unido. Legal. Nós não temos essa besteira, vou usar assim o termo besteira, de um querer ser maior que o outro. Por exemplo, toda vigília a gente vai pra rua colar cartaz, os diretores. Até hoje. Até hoje. Isso é a essência, colar cartaz. Hoje, nesse evento aqui, eu saí daqui 20 horas e 40 minutos. Eu estava espalhando cadeiras. Sim. Eu estava passando fita crepe nos fios. Não para mostrar, mas porque a gente faz isso. Porque é a nossa vigília. Então a gente tem essa unidade. E a unidade fala assim, o diretor faz, o presidente faz. Isso define o que a gente entende como projeto. Para que não deixe subir na nossa cabeça que, pô, eu sou o presidente, eu sou o diretor. Não, a gente é o servo da vigília. A gente está aqui para servir o povo que vem adorar a Deus.
A gente tem um versículo que a gente utiliza muito, que é basicamente: você conhece a árvore pelos frutos. É pelos frutos que se conhece uma árvore. E quando a gente fala sobre o Aviva Leste, a gente percebe que tem muitos pregadores, pessoas que, cantores, pessoas que tinham seus projetos, que eles falam nitidamente que ao vir ao Aviva Leste, ao estar no Aviva Leste, o Aviva Leste foi como uma terra que lançou essas pessoas. Nós estamos falando de pessoas que deram saudação na vigília e abriu agenda no Brasil inteiro, cantores que cantaram em alguma edição e abriu agendas no Brasil inteiro. A gente pode afirmar de fato de que o Aviva Leste, ele é uma terra fértil para outras pessoas? Olha, com certeza, Ian, além de ser uma terra fértil, é uma terra de oportunidades. É uma coisa que o pastor Eduardo Silva sempre preza, é dar oportunidades para quem está começando. Me faz lembrar o Vitor Gabriel, ele até mandou um vídeo convidando as pessoas para virem. Quando o Vitor Gabriel veio na vigília, ele era uma criança. Ele tinha 8 anos de idade. Se eu não me engano, 8 para 9. Então no altar da vigília só ficam os pastores, pregadores, cantores e presidentes. E tinha lá uma criança no altar. Então alguns pastores estavam lá embaixo e falaram assim: poxa, pastor Jean Nascimento, tem uma criança no altar, eu não posso subir no altar. Mas eu não ouvi aqueles pastores. Eu falei: deixa o menino lá. Na hora o pastor Gesiel Gomes estava ministrando, ele virou para o Vitor Gabriel e ministrou uma unção sobre o Vitor Gabriel. Hoje o Vitor Gabriel tem uma extensão do ministério dele. Ele mora na América. Uau. Ele mora na América. Então ele é eternamente grato porque o que aconteceu no altar da vigília. Então tem essa marca de ser uma terra que dá frutos, tem uma terra que gera frutos, dá resultados e é uma terra que dá oportunidades. Pastor Rodrigo Teodoro, se você pesquisar o Rodrigo Teodoro, ele teve a primeira oportunidade dele no Aviva Leste. Ele era um cara que trabalhava com lixo, ele catava reciclagem. Hoje ele é mentor junto com o Thiago Brunet. Então, pra gente é uma alegria saber que tais pregadores passaram por esse altar. Sim. Isso é muito gratificante. É uma terra, é um altar de oportunidades e um altar que gera frutos também. É por isso que, por exemplo, todo pregador quer pregar no Aviva Leste. E é comum a gente ver que quando tem o Aviva Leste, o altar fica cheio. Se a gente for contar aqui quantas pessoas tem só no altar de pregador ali, doido para ter uma oportunidade. Pregador bom. Pregador bom, cantor bom. E estão aqui, de fato, porque o Aviva Leste, ele é uma terra fértil. Qual é a projeção? Nós viemos aí da pandemia, 5 anos sem a vigília, agora ela retomou. E eu imagino que o público ele fica ansioso para saber, vai continuar? Qual é a projeção? Vai ser anual? Você, como presidente, já pode soltar o spoiler pra gente. O que esperar da Aviva Leste nos próximos tempos? Eu não vou aguçar muito a curiosidade de todo mundo. Boa, a audiência gosta. Primeiro que para essa vigília acontecer, ela não ia acontecer. Ela não ia acontecer? Não, ela não ia acontecer. O pastor Eduardo Silva, quando me chamou, falou: cara, você tá junto? Como é que você vai fazer? Você vai estar com a gente? Que eu vou fazer a vigília que o povo tá pedindo, novembro de 2024. Falei: cara, se é pra fazer, vamos fazer, chefe. Ele: e aí? Como é que faz? Vamos embora, vamos atrás do lugar. Então cada um foi correndo por uma coisa. Aí, as circunstâncias diziam pra mim, falou: não vai dar não, cara. Eu falei: chefe, não tá dando não. Aí o pastor Geni falou assim: cara, vocês são malucos, velho. Vocês vão fazer sem dar. Eu falei: vamos embora. Aí sentei com o pastor Eduardo Silva, oramos, pastor Geni Cavalcante. Eu falei: ó, a gente vai dar um jeito. Esse lugar que a gente tá aqui não era pra gente fazer aqui. Era pra ser outro lugar. Por questões financeiras. Sim. Não tem lugar para fazer o evento. Todos os lugares que procuramos, financeiramente era inviável. E aqui também seria inviável. Deus agiu de uma forma sobrenatural. A vigília vai acontecer 2 vezes por ano. Eu tô dando um spoiler. Primeiro spoiler aqui então. A Aviva Leste vai passar a ser 2 vezes, vai ser semestral então. Mas vai depender do que o público. Essa Entendi. só aconteceu pela aclamação do povo. O povo falou assim: a gente quer de volta a vigília. O profeta Betinho, que teve oportunidade aqui, ele é vigilheiro há mais de 23 anos. Então, antes de acontecer o Aviva Leste, ele já era vigilheiro. Eu ia para as vigílias com o Betinho. O Betinho ele vai para o monte comigo. Eu moro em monte, ele mora também, assim como o pastor Eduardo Silva. Então o pastor Betinho falou assim: pastor, voltou a vigília, porque não tem mais vigília em São Paulo. Então o povo pediu, a gente voltou com a vigília. Se o povo ficar pedindo, a gente volta a fazer 3 vigílias do ano
que era como a gente fazia. Ou seja, a hashtag já fica a dica. Todo mundo correr no Instagram aí e pedir vigília. Quando estiver chegando daqui a 6 meses, já pede vigília Viva Leste para que dê continuidade. E o povo gosta, né? É legal de ver que quando você anda pelos bastidores da vigília, você vê que o povo tá feliz, o povo tá contente. De fato, as pessoas gostam do Aviva Leste. Pastor Jean, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco pra gente justamente sobre a gestão, a organização. Você é uma cabeça de uma ponta muito importante da vigília, que é a organização. E é comum ver que em dia de vigília, 5 horas da manhã, você já posta status no WhatsApp, que já tá colando fio, já tá ligando o caixa, etc. Qual é o segredo, a estratégia que você usa? Porque é legal a gente falar sobre isso, porque o Aviva Leste, ele é um projeto modelo. Tem outras vigílias que se inspiram no Aviva Leste, outros dirigentes de vigílias que eles querem aprender e fazer como vocês fazem. Então fala um pouco pra gente sobre essa estratégia que você usa na organização. Como é que funciona a equipe e os bastidores em um dia de vigília? Nós temos um organograma. Legal. Um fluxograma e um organograma. O nosso organograma ele começa com a oração. A vigília nasce em oração. Se não tiver oração, não acontece. Primeiro ponto, oração. Segundo ponto, equipe de voluntário. Para que tudo isso ande, para essa engrenagem acontecer, é necessário termos um voluntariado. Terceiro ponto, divulgação. Muita gente chega pra gente e fala assim, cara, o Aviva Leste é conhecido no mundo todo. Vocês ainda vão divulgar? Sim, porque nós precisamos divulgar, faz parte do nosso organograma. Para que a vigília aconteça dessa maneira que acontece, por isso ela é chamada a maior vigília da galáxia. Porque da maneira que se é organizado, não fica um ponto solto. Nós procuramos no nosso organograma fechar todos os pontos. Se você tem oração, se você tem voluntários, se você tem equipe orando, se você tem junção, se você tem divulgação, o restante o Espírito Santo vai conduzindo. E aí dá esse boom, essa marca da vigília. As pessoas descem para o endereço da vigília. E as datas dos pregadores e cantores casam com a data que a gente decide. Sim. Até falamos no seu podcast, na vez que fomos lá, que você falou assim, cara, vocês são muito estratégicos, velho. Pós-carnaval é a data da vigília. É uma data que Deus nos deu, uma estratégia do Espírito Santo. Todo mundo estava pulando o carnaval. Então depois do carnaval, que ressaca vai ter? Não, vai ter uma vigília para você se encher. Você se encher do Espírito Santo. Essa estratégia tem dado certo, esse organograma que a gente segue tem dado, e a gente conta com a ajuda também do Yang, que o Yangcast é um dos frutos do Aviva Leste. Eu sou um fruto do Aviva Leste. Eu tava por aqui um dia nos bastidores com a câmera filmando, e é por isso que eu falo que a Aviva Leste é uma terra fértil. Meu pastor, então a gente pode dizer que quem quer vigília de qualidade, quem quer passar a madrugada com Deus, tem que vir para o Aviva Leste, porque o Aviva Leste é a maior vigília da galáxia. Vem pra